Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7h18 da manhã, vamos falar do Sistema Tributário Nacional. Você que é empresário, né, precisa ficar atento porque isso impacta no seu dinheiro, obviamente. Em razão da alta carga tributária brasileira, as empresas podem optar pelo Simples Nacional, que acaba sendo mais compensador em alguns cenários, obviamente, mas surgem algumas perguntas e algumas dúvidas, e é sobre esse assunto, sobre essas dúvidas e perguntas que estamos recebendo neste momento, aqui na bancada do Jornal da Manhã, a advogada tributarista Carol Alves, que é presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Joinville. Doutora Carol, bom dia, bem-vinda à Jovem Pan Joinville, tudo bem? Bom dia, pessoal, muito obrigada pelo convite. Vamos conversar então hoje sobre o Sistema Tributário Nacional. A gente que agradece a sua presença, doutora, e aí já para a gente começar a nossa conversa, até para explicar para o ouvinte que nos acompanha agora, regime tributário, né? Para quem tem dúvida, enfim, queria que você trouxesse um pouquinho desse conceito aí para quem nos acompanha entender que discussão que a gente fala a partir de agora. Bom, o regime tributário nada mais é do que a forma que a gente apura, fiscaliza, a forma como o empresário vai escolher para a empresa dele operar tributariamente falando. Então, quando a gente constitui uma empresa, abre uma empresa, a gente precisa definir se essa empresa vai ser do Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, e isso é o regime tributário. A nossa Constituição prevê um regime tributário diferenciado para as empresas que são de pequeno porte. Então, lá em 2006, surgiu a Lei Complementar 123, que fala do Simples Nacional, Regulamento Simples Nacional. É a forma como a gente vai realmente apurar, fiscalizar, recolher os tributos que devem ser pagos pelas empresas. Doutora Carol, agora falando um pouquinho mais especificamente, até para as pessoas poderem entender um pouquinho mais, quem não é da área, quais as empresas, né, que podem então optar por esse Simples Nacional e em que cenários isso acaba sendo mais vantajoso? Então, nem todas as empresas podem optar pelo enquadramento no Simples Nacional. Para a gente poder ver isso, tem que ser feita uma análise mais profunda e a gente precisa ver ramo de atividade, porte da empresa, constituição societária, mas o principal é o faturamento. A gente analisa o faturamento da empresa. Hoje, por exemplo, para você ser uma MEI, um microempreendedor individual, o limite de faturamento é até 81 mil por ano. Já para o Simples Nacional é até 4,8 milhões por ano. E existe hoje um projeto de lei, que é justamente o que a gente vai conversar aqui, que pretende aumentar esses valores, o que daria um fôlego muito maior para os empresários. Pois é, eu até tenho uma colinha da tabela aqui, né? Para o MEI passaria de 81 mil para 144 mil, alguma coisa, para a microempresa de 360 mil para 869 mil, e para as empresas de pequeno porte sobe de 4 milhões e 800 mil para 8 milhões e 694 mil, enfim. O que você nos atualiza, doutora, em relação a esse texto que foi aprovado, inclusive, mas falta ainda, né, passado pelo plenário da Câmara? Há uma expectativa para que, de fato, a gente tenha novidades sobre isso já a partir do início de 2023? Qual é a sua expectativa? Então, nós estávamos conversando, ontem até estava conversando com a Rose, minha colega da FAMPESC, porque as instituições aqui de Joinville estão fazendo uma força bem grande para que isso seja aprovado, tendo em vista que esses limites eles não são alterados desde 2006. Então, a gente tem um acúmulo grande aí de alteração. Inicialmente, como você falou, o texto do projeto previa esses valores de 144 mil para MEI, 8 milhões para as empresas de pequeno porte. Hoje a gente já está falando em outros valores, já se discute 130 mil para MEI, a gente já discute mais ou menos 6 milhões para as empresas de pequeno porte, as microempresas. Então, hoje a gente já tem alguns valores diferentes e esse projeto, ele está atualmente na Câmara de Deputados, ele tem que ser pautado em regime de urgência e para que isso aconteça, os líderes dos partidos precisam concordar. E isso não está acontecendo ainda. Então, assim, depois disso a gente volta para o Senado, porque teve algumas alterações, para então ir para a sanção presidencial. Mas, basicamente, a expectativa era de que isso fosse aprovado ainda esse ano. A força das instituições era que fosse aprovado neste ano. Sinceramente, já falaram que fica para 2023 mesmo. Com a troca de governo, a gente ainda tem um cenário um pouco incerto para dizer que efetivamente vai ser aprovado ou não. Mas, para os empresários, de forma geral, o ideal é que sim, seja aprovado. A gente vai continuar nessa força, nessa luta, para ter essa alteração.
Doutora, e essa discussão, né, do Simples Nacional pode ter esse efeito, como a senhora comentou? E no caso dos MEIs, por exemplo, há uma possibilidade de aumento no valor do faturamento, por exemplo? Sim, nos MEIs, no caso dos MEIs, o que se prevê, inicialmente se previa 144 mil. Hoje a gente já está falando numa faixa de 130 mil. E além do faturamento, também aumentaria o número de funcionários que poderiam ser contratados. Atualmente a gente tem um funcionário que pode ser contratado por MEI e isso aumentaria para 2 funcionários. Isso já dá um cenário econômico muito favorável aos empresários, né? Porque todo mundo, quando chega ali no limite, começa a pensar em 1000 formas de, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou reestruturar a minha empresa? Doutora, pelo que a senhora percebe, e até conversando com outras lideranças empresariais, eu imagino que esse limite que temos atualmente, até como a senhora bem explicou, né, não tem uma alteração desde 2006, eu imagino que o empresário, dependendo do porte da empresa, ele tem, não digo prejuízos, mas tem dificuldades até mesmo em aumentar o faturamento e expandir seus negócios com essa regra atual, né? A senhora acredita que há necessidade de começar o ano 2023 tendo ainda uma maior mobilização, tanto dos setores empresariais, né, de outras entidades voltadas a essa discussão também, para que de fato a gente faça um grande coro no melhor sentido da palavra, para que de fato tenha essa aprovação lá na Câmara? De e fato. a sanção também? De fato, sem dúvidas, a gente precisa de uma maior movimentação política, e isso inclui nós, como cidadãos, para que esse projeto seja aprovado, tendo em vista que isso vai impactar de forma positiva a economia como um todo. Então, sim, a gente precisa que as pessoas tenham conhecimento desse projeto de lei, que a gente fale sobre isso, porque é justamente isso que faz com que os projetos sejam aprovados, né? A população fazer toda uma movimentação, as instituições como já estão fazendo. Então, sim, sem dúvidas, a gente precisa dessa movimentação política vindo de várias áreas. E quando você fala movimentação política, a gente tinha, né, ou ainda tem, um grande articulador de toda essa movimentação, que é o deputado federal Darcy de Matos, que não conseguiu a reeleição, relator do projeto. Quer dizer, a gente perde essa voz também a partir de janeiro. Vamos ficar na expectativa, enfim. Fernando. E a doutora até comentou sobre a questão dos impactos, né? E essa discussão do Simples Nacional, ela pode ter qual efeito sobre a microempresa, por exemplo, e a empresa de pequeno porte? Então, a gente tem 2 cenários, né? Tem sempre os 2 lados que a gente está debatendo. A Receita Federal já estimou uma perda de arrecadação de mais ou menos 66 bilhões. Então, esse foi um dos pontos que travou o projeto, porque o governo deixa de arrecadar, tendo em vista que mais empresas serão do Simples Nacional. Para explicar isso para vocês, de forma breve, o Simples Nacional hoje é o regime tributário que mais favorece a empresa de pagar menos tributo na maior parte das vezes. Isso não é uma regra, mas na maior parte das vezes sim. Estima-se que a gente tem uma economia tributária no Simples Nacional de 40%. Então, para o empresário, isso é muito positivo. Quando ele vai para um lucro presumido, lucro real, é uma sistemática muito mais difícil, complexa, precisa de um acompanhamento de um contador muito mais de perto, de um advogado tributarista. E o Simples Nacional traz essa facilidade, ele é mais simples, né? Então, sem dúvidas, para o empresário terá um impacto muito grande esse aumento. Muitas empresas que hoje são de outros regimes poderiam continuar no Simples Nacional com esse projeto. E, da mesma forma, também é um impacto para o governo, né? Para a União, teria esse impacto que a Receita Federal já estimou de 66 bilhões. Vamos aguardar então, né? Vem aí final do ano, virada para 2023. Quem sabe ao longo de 2023 a gente tenha melhores notícias em relação a essas pautas também. Advogada tributarista Carol Alves, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Joinville. Doutora Carol, obrigado pelo bate-papo. Continua atenta lá a toda a movimentação e tendo qualquer novidade, retorne aqui os microfones da Jovem Pan. Muito obrigada, pessoal.